vamos para a parte de configuração. A parte de configuração, nós temos aqui o gerenciamento de dicionário, a taxa de câmbio, configuração de índice de produtividade da porca e índice de valor reprodutivo da porca, preferência e mudar senha. Nós vamos estar vendo cada um desses itens aqui. Então, nós vamos ver primeiro a parte de gerenciamento de dicionário. O que seria o gerenciamento de dicionário? Seria tudo aquilo que eu preciso criar. Por exemplo, empresa de genética. Eu tenho alguma empresa de genética aqui cadastrada? Não. Então, eu vou criar essa empresa de genética. Por exemplo, a empresa de genética PIC. Então, eu vou colocar aqui PIC. Eu posso colocar sinônimo? Sim, eu posso colocar aqui P. Então, se eu tiver na entrada de dados e digitar o sinônimo P, ele já vai trazer para mim, dentro da empresa de genética, vai trazer para mim a empresa de genética PIC. Coube todo o nome aqui, eu não preciso colocar a descrição. Então, vamos supor assim, que fosse genética Agroceres PIC. Esse nome não ia caber aqui. Então, eu teria que colocar na descrição. Nesse caso, eu poderia colocar PIC e colocar aqui embaixo, na descrição, Agroceres PIC. Não é o caso. Quando eu falo PIC, eu já sei que é Agroceres, que é PIC. O que seria se desabilitar este item? O desabilitar este item, eu criei, por exemplo, essa empresa de genética, e aqui eu salvei. Vou salvar. Está aqui a empresa de genética PIC. Vamos supor que amanhã ou depois eu não vá usar mais essa empresa de genética PIC. Eu vou usar uma outra genética. Eu venho aqui e vou simplesmente desabilitar. Então, ou seja, eu não estou apagando essa empresa de genética, eu estou simplesmente dizendo que eu não vou usar. Se amanhã ou depois eu voltei a usar a empresa de genética PIC, eu venho aqui e habilito novamente. Por que isso aí seria bom? Para no momento que eu estou fazendo a entrada de dados, e que tem lá, por exemplo, empresa de genética, essa empresa de genética não vai aparecer para mim. É porque ela está desabilitada. Então, esse é o motivo. Aqui eu posso estar criando outras empresas de genética. Por exemplo, eu posso criar a Topigs. Então, eu venho aqui na letra T, eu vou colocar o sinônimo T e vou colocar Topigs. Topigs é outra empresa de genética. Coube todo o nome aqui, eu não vou colocar nada da descrição. E venho aqui e salvo. Depois que eu criei a empresa de genética, eu vou criar a genética. Genética, o que eu vou informar? Vou colocar o sinônimo. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 25. Sinônimo 25. Qual é o nome referente a esse sinônimo? A genética C25. Coube todo aqui no nome, então não preciso colocar na descrição. Essa genética, ela se aplica a qual sexo? Para macho e fêmea, somente para macho ou somente para fêmea? Somente fêmeas. A C25 é somente para fêmea. Qual a empresa de genética que é essa genética C25? Ela é da PIC, eu sei que ela é da PIC. Qual o cruzamento que resulta nessa genética? Eu sei que que o cruzamento que resulta nessa genética é a G1062 com a G1025. Mas isso aqui eu não preciso criar. Se eu quisesse criar, não teria problema, mas para isso eu teria que vir aqui na genética e cadastrar primeiro os pais, para depois cadastrar o filho. Então, posso até colocar. Vamos voltar lá e vamos colocar. Vamos colocar aqui, por exemplo, a 62. Aqui vai ser a G1062, que eu sei que é a G1062 que faz a C25. Venho aqui, ela é somente para fêmea, empresa de genética, PIC. Então, eu venho aqui e salvo. Eu venho aqui e vou informar a genética do macho. Qual que é o macho que, cruzando com a G1062, resulta na C25? É o macho 25, a G1025. Então, eu vou colocar aqui vou colocar aqui o 10. E vou informar aqui a G1025.
Não vou colocar nada aqui na descrição. Isso aqui aplica somente a machos. E a empresa de genética é PIC. Vou salvar. Ok. Agora eu vou cadastrar a C25. Então aqui eu vou colocar 25. No nome a C25. Descrição não vou colocar nada. O sexo aplica somente a fêmeas. Empresa de genética é a PIC. E qual a linha macho? É o AG1025. Qual a linha fêmea? AG1062. E venho aqui e clico nesse sinal de mais que tem do lado. Então, eu sei que o cruzamento do macho AG1025 com a linha fêmea AG1062 resulta na C25. Os pais da C25, da fêmea C25, é o macho AG1025 e a fêmea AG1062. E venho aqui e salvo. Então, isso aqui eu posso fazer para todas as genéticas que eu criar. Como não? Eu posso simplesmente falar, não, eu não sei quem é o macho, quem é a fêmea, quem são os pais, qual a linha genética que são os pais dessa fêmea que estou recebendo na granja. Então, eu posso também não colocar, isso não vai ter problema nenhum. O que importa é você informar a genética correta. Vamos informar aqui também a genética de um macho. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o 337. Vou colocar o sinônimo 337 e vou colocar a GPIC 337. Coube todo o nome aqui? Coube. Então, não precisa descrição. Essa genética, ela se aplica a machos e fêmeas, somente machos, somente fêmeas, somente machos. Tudo que eu ver que é AG-PIC é macho. Tudo que eu vejo que for AG pode ser macho, como pode ser fêmea. Qual a empresa de genética que é o AG-PIC 337? Eu sei que é da PIC. E qual o cruzamento que resulta no AG-PIC 337? Eu sei que é o macho 1125 e a fêmea 1125. Mas eu não vou colocar isso aqui. Vou simplesmente salvar. Ok. Então, eu já tenho os pais da C25, a genética C25 e o macho AG-PIC 337. Depois nós temos aqui a parte de funcionários. É importante que assim que você estiver começando a trabalhar com o PigChamp, você cadastre todos os funcionários, tanto da gestação como da maternidade. Por quê? Se eu estiver fazendo a inseminação, eu vou precisar do operador, que é a pessoa que trabalha na gestação. Se eu estiver fazendo parto, eu vou precisar desses funcionários que trabalham na maternidade. Então, eu vou informar aqui o sinônimo. Eu vou colocar o sinônimo A, as iniciais AE, que é Antônio Emanuel. O primeiro nome é Antônio e o último nome é Emanuel. Permite que esse usuário entre no PigChamp Mobile? Se a granja tiver o PigChamp Mobile, sim. O que é o PigChamp Mobile? O PigChamp Mobile é um programa tipo PigChamp que ele usa para você fazer a sincronização dos dados. Ou seja, você tem um coletor de dados na granja, esse coletor de dados a gente manda para o PigChamp Mobile e esse PigChamp Mobile ele é sincronizado com o PigChamp normal, que é esse que a gente está trabalhando. Então, é onde eu mando as informações para o PigChamp Care, que é o PigChamp Windows. Então, nesse caso aqui, eu não vou marcar nada e venho aqui e salvar. E vou criar mais alguns funcionários. Eu vou colocar, por exemplo, a Maria. A Maria Tereza, MT. Aqui eu vou colocar Maria Tereza, vou deixar igual o sinônimo. Maria, o último nome, Tereza. Com S. E venho salvar. Eu vou criar mais um funcionário aqui. Dessa vez agora vai ser o João. Vai ser as iniciais João JS. Primeiro nome João é o nome composto, vou colocar João Paulo. O último nome Silva. Vou salvar. Depois eu vou criar mais um sinônimo que seria para
Natália Teles. Vou colocar aqui as iniciais, vai ser NM. Então, eu vou informar aqui Natália. Natália, último nome vai ser Máximo. Vai ser Máximo, ok. Tem aqui e vou salvar. Então, aqui eu já criei todos os funcionários. Se algum funcionário deixou de trabalhar na granja, você não vai apagar. E o sistema não vai deixar você apagar esse funcionário. Por quê? Eu usei esse funcionário em várias inseminações, em vários partos. Então, se o sistema identificar que essas informações do dicionário foi usado em algum momento, ele não vai deixar apagar. Nós vamos fazer um teste agora. Nós vamos vir aqui e vamos apagar o AE, o Antônio Emanuel. Olha, ele liberou aqui para mim, para eu apagar. Se eu tivesse alguma informação, ele não ia deixar eu apagar. Então, nós vamos deixar como está. E depois que a gente fizer a entrada de dados, nós vamos tentar apagar esse funcionário. Vocês vão ver que o programa não vai deixar fazer isso, que é o correto. Então, aí você fala assim comigo, mas o funcionário não trabalha mais na granja, o que eu vou fazer com ele? Você vai desabilitar. Então, ele vai deixar de aparecer para você lá na lista quando você estiver fazendo a entrada de dados. Essa parte de desabilitar o item, ele vale para qualquer item que foi criado dentro do dicionário. Qualquer um. A qualquer momento você pode falar, eu não vou usar mais, mas você nunca vai apagar. Sempre desabilitar. Então, aqui eu vou deixar habilitado o Antônio Emanuel. E vamos aqui para outra parte, que seria alertas. Eu vou abrir os microfones, porque essa parte aqui é a mais importante. Só para ver se tem alguma dúvida antes da gente prosseguir, que isso aqui ainda vai demorar um pouquinho. Outra parte, que seria alertas, condições, defeitos e medicamentos. O que nós temos aqui dentro de alertas? Aqui dentro de alertas, nós temos várias alertas aqui já cadastrados. Todos esses que estão com cadeado é original do programa. E se já veio com o programa. Mas se você quiser criar um ou outro alerta, sem nenhum problema. Você pode vir aqui, por exemplo, que nós temos aleijado, cio induzido, condição ruim, descarga, tem várias coisas aqui. Você pode vir aqui e criar, sem nenhum problema. Para criar esse alerta, você vem aqui, qual que é o sinônimo do alerta? Vou colocar um sinônimo, vou colocar o número 1, por exemplo. E vou colocar a letra A. Não sei se já tem algum com letra A aqui. A descrição, eu vou colocar aqui que a fêmea está agitada. É um alerta, essa fêmea estava agitada. Então, eu vou colocar que aplica somente para as fêmeas. Alerta já está sendo usado. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui já a letra A já está sendo usada. Então, eu vou colocar aqui a letra colocar Y. Pronto, agitada, já aceitou aqui. Então, assim, se qualquer sinal de alerta que você quiser colocar aqui, você pode estar fazendo isso dentro do gerenciamento de dicionário. Depois, nós temos aqui a parte de remoção. Aqui, desculpa. Depois nós temos aqui a parte de remoção. Na parte de remoção de fêmeas, você pode estar cadastrando alguma causa de morte que não esteja aqui. Morte e remoção. Isso aqui tanto para leitão como para porcas. Então, vamos supor, por exemplo, que você queira cadastrar uma causa de morte aqui. Deixa eu ver se tem aqui descarga. Vamos colocar aqui corrimento, é uma causa de descarte. Então, nós vamos colocar aqui o sinônimo. Vamos colocar aqui nome, corrimento. Coube toda essa causa que eu informei dentro de nome, eu não preciso colocar descrição.
Essa causa corrimento, ela pode ser medicada? Sim, ela pode ser medicada. Pode ser uma causa de remoção, descarte e morte? Sim. É uma causa de reprodução não reprodutiva? Não, ela é uma causa de remoção reprodutiva. Nós vamos criar mais uma causa daqui a pouco, que seria uma causa não reprodutiva. Esta causa, corrimento, ela se aplica a todas as fêmeas, ou seja, leitoa, gestante, lactante, vazia, macho, leitões mamandos, leitões crescimento e terminação? Não, ela se aplica à fêmea gestante, acho que lactante também, e fêmea vazia. Eu acho que corrimento seria isso aqui. Eu acho que leitoa não tenho certeza. Então, você vem aqui e salva. Ó, o sinônimo já está sendo usado em algum momento. Então, vou colocar aqui o CR, que é de corrimento. Ok, aqui ele já deixou. Então, aqui já apareceu o corrimento, o sinônimo ficou CR. Vocês observaram que quando eu coloco só o nome, ele já traz automático aqui para a descrição. Então, por isso que eu não preciso digitar isso 2 vezes. Então, aqui o nome vai ficar igual à descrição. Bom, aqui nós vamos criar uma outra causa. Dessa vez, uma causa não reprodutiva. Então, nós vamos colocar aqui a causa, sinônimo, eu vou colocar PM. O que é esse PM? Pé machucado. Coube todo o nome? Sim. É uma causa que pode ser medicada? Sim. Pode ser a causa de remoção ou descarte? Sim. Causa de remoção não reprodutiva, ou seja, ela vai ser usada em cálculo de taxa de parto ajustada. Então, eu vou marcar que sim. Por que ela é uma causa remoção não reprodutiva? Porque um pé machucado não tem nada a ver com o libido do animal. Não tem nada a ver com o status dela naquele momento, se ela está gestante. Quer dizer, isso aqui não vai fazer com que ela perda a prenhez. Então, se não vai fazer com que ela perda a prenhez, então é uma causa não reprodutiva. Qual outra causa que seria não reprodutiva? Se ela for uma fêmea caída, se for um abscesso, se for, por exemplo, depopulação, constipação, conformação, condição física do animal, todas essas causas são não reprodutivas. Quando que eu vou usar, quando que ele vai fazer esse cálculo das causas não reprodutivas? Onde que eu vou ver isso? No monitor de performance. No monitor de performance, você tem a taxa de parto e a taxa de parto ajustada. Essa variação da taxa de parto para a taxa de parto ajustado, ela não pode ter uma variação de mais de 4%. Por quê? Se isso acontecer, você chegar numa granja e tiver lá, por exemplo, a taxa de aparição 80%, e a taxa de aparição ajustada estiver 90%, significa que você está cobrindo 10% de fêmeas que não estavam em condições físicas de serem inseminadas. Então, por isso que tem que ter cuidado nisso, porque qual que é a preocupação, às vezes, do funcionário da granja? Ele está preocupado em atingir alvo de cobertura, mas ele não está preocupado com as consequências de uma cobertura de uma fêmea que não estava em condições físicas de ser coberta. Então, é nisso que tem que ter cuidado. Isso é comum acontecer em granja, de ter aquela preocupação de atingir o alvo, mas não preocupar-se naquele momento com as consequências. E essa consequência vem. Porque só se você cobrir uma fêmea que não estava em condições e ela foi descartada por causa de um problema físico, era uma coisa que você poderia ter evitado antes. E você não fez isso. Então, por isso que quando eu coloco aqui o nome pé machucado e falo essa causa remoção não reprodutiva, que vai ser usada em cálculo de taxa de parto ajustada, ela realmente vai ser usada. Então, todas as fêmeas que eu descartei coberta por causa pé machucada, ele vai jogar esse cálculo lá e vai falar assim, olha, você descartou uma fêmea porque ela estava com o pé machucado. 30 dias depois de coberta, 40 dias depois de coberta, não sei. Mas você cobriu essa fêmea e ela não estava em condições de ser coberta. Então, se você chegou na granja, se você tirou o monitor de performance seu ir na granja e viu que essa variação é superior a 4%, significa que você está preocupado em atingir algo e você não está preocupado com as consequências. Essa causa de remoção pé machucado, ela se aplica a todos os estados, né, gente? Qualquer animal pode
sofrer um machucado, né? Sofrer um acidente, ter um pé machucado, alguma coisa assim. Então, essa causa se aplica aos estratos de leitoas, gestante, lactante, vazia, aos machos, aos leitões mamandos e aos leitões de creche, crescimento e terminação. Então, vem aqui e salva. Então, esse aqui seria, o pé machucado seria uma causa não reprodutiva. E aqui tem várias causas. E, de novo, a mesma coisa. Se você tem uma causa e que não usa mais, você pode vir aqui e desabilitar. E aqui tem uma outra situação. Nós temos aqui uma causa de remoção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos pegar duas causas que são iguais. Ó, corrimento e descarga vulvar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corrimento que eu acabei de criar, e vou mesclar. Como que eu vou mesclar esse item? Eu vou falar, olha, todas as fêmeas que estão com a causa corrimento, eu quero que substitua por descarga, que é a mesma coisa. Descarga vulvar e corrimento é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Ó, você quer apagar corrimento depois de mesclar a descarga? Sim, eu posso apagar. Então, todas as fêmeas que estavam com a causa remoção, corrimento, passaram a ser descarga vulvar, que é essa causa aqui. Então, isso aqui fica muito legal, porque o que acontece? Tem um funcionário, um usuário do PigChamp, que foi lá e criou a causa, por exemplo, baixo nascidos. Aí chegou um outro funcionário com um outro usuário do PigChamp e tinha uma visão diferente. Não, baixo nascido seria a mesma coisa que produtividade da porca. Foi lá e acrescentou aqui na causa de morte e remoção, produtividade da porca. É a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse baixo nascidos e vai mesclar para produtividade da porca. A mesma coisa. Tem outros que colocam assim, idade avançada. Outros colocam idade. Idade avançada e idade é a mesma coisa. Então, você vai colocar idade, vai pegar a idade e vai mesclar para idade avançada, que é a mesma coisa. Então, tanto faz. Você pegar a idade avançada e mesclar para idade, como você fazer idade e mesclar para idade avançada. Dá na mesma. Então, isso aqui é interessante fazer, mas tem que ter cuidado. Por quê? Depois que você fez, não tem como você voltar atrás mais. Então, você tem que ter cuidado na hora de mesclar. Então, por exemplo, aqui quando eu cliquei aqui em descarga, olha só. Aqui, se eu continuar nessa tela, ele já está falando, ó, se eu quero mesclar descarga, substituir por, aqui está aborto. Imagina se eu venho aqui e clique em substituir. O que é que vai acontecer? Tudo que era descarga passa a ser aborto. E aí não tem o que fazer. Então tem que ter cuidado. Mesclagem é legal de fazer? Sim. Mas se vocês forem fazer isso em algum momento, entre em contato com a CISPRO Inc., aqui em Patos de Minas, que nós vamos fazer junto com vocês. Para a gente não correr risco, né? Que não tem necessidade disso. Vou só abrir os microfones, porque isso é importante, só para ver se alguém... Depois nós temos aqui... medicamentos e vacinas. Esses medicamentos, você deve cadastrar todos eles. Assim que eu começou a trabalhar com o PigChamp, já dá uma olhada, o que você tem de medicamentos no almoxerifado e já começa a fazer esse cadastro. Ok? Então, pega todo esse estoque de medicamento e vem e faz esse cadastro desses medicamentos aqui. Então, se você tem aqui, por exemplo, nós temos o acepromazine, o ácido arsenilítico, o amoxicilin. Então, é muito simples de fazer. E depois, na hora que você estiver fazendo a entrada de dados, tratamento, você pode ter a opção de estar vindo aqui de novo, mas é melhor que você já faça o cadastro. Como que a gente faz esse cadastro desse medicamento? Eu vou informar aqui a X. Eu vou colocar o sinônimo AX e vou colocar aqui a amoxicilina. A descrição não vou colocar nada. Ela é um método de administração
é administrado diretamente, não é administrado em ração. E qual a unidade de medida? A unidade de medida, eu vou colocar aqui que é miligramas. O mínimo e o máximo que eu vou usar essa moxilina, eu vou usar de 1 a 7 dias. Isso aqui eu estou imaginando que é adulto, né? Estou pensando que é humano que está usando isso daqui. Mas eu não entendo muito essa parte. Então, aqui eu vou fazer isso aqui e vou salvar. E aqui eu tenho cadastrado a moxilina. Então, isso aqui é bem simples, não tem segredo. Então, é bem fácil de estar sendo feito. Defeitos. Aqui eu tenho vários defeitos. Olha só, tem fratura, tem hermafrodita, tem hernia inguinal, tem hernia umbilical e perna aberta. Qual o outro defeito que eu poderia colocar aqui? Eu posso colocar 100 anos. 100 anos é um defeito que, assim, é congênito e é um defeito que Mestre Vira tem na granja. Então, eu vou informar aqui 100 anos. Qual que é o sinônimo? Vou colocar SA. E vem aqui e salvo. 100 anos. Okay. Depois nós temos aqui o score corporal. Quando eu abro aqui o score corporal, eu tenho o score fraca, gorda, ideal, magra, muito gorda. Isso daqui não tem que colocar mais nada. São os scores que realmente são usados, né? Então não foge muito disso aqui não. Se quisesse criar, vem aqui e cria o score corporal. O score das lesões, a mesma coisa. Ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é severo. Aqui está com um errinho de tradução. É severo, não é severe. Mas isso aqui a gente está trabalhando nessa parte aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar pronto, Deus quiser. Depois nós temos aqui a alocação das estações de ração. Então, aqui nós temos, por exemplo, nós temos uma fábrica de ração. Como que é chamada essa fábrica de ração? Quer dizer, feed station. Então, nós vamos colocar aqui fábrica de ração, vou colocar aqui PP, o nome da fábrica, PIF-PAF. Vou colocar a fábrica de ração aqui de patrocínio, PIF-PAF. Descrição não preciso colocar, então tá ok. Aqui nós vamos criar todas as locações que eu tenho na granja. Isso aqui é opcional, mas se você quiser controlar, por exemplo, a locação de cada indivíduo na granja, é bom. Porque se você quiser saber aonde que está esse animal, você digita a identificação dele lá na ferramenta de busca, ou você digita a locação e você vai saber que animal que está lá. Se você quiser saber onde o animal está, você digita a identificação dele. Você quer saber quem é o animal que está numa determinada locação, você digita a locação, que nós temos essa ferramenta de busca lá dentro do pesquisar e editar. Olha só, então aqui nós temos a locação, barracão Salibaia, e o animal ainda permanece nesse local. Você pode vir aqui, marcar isso daqui e pronto. Ou se você quer saber pela identidade, você vem aqui e digita a identidade do animal. Ele vai te mostrar todo o histórico, locação, tudo direitinho. Então, se você tendo ou um ou outro, você não tem mais o problema, tá tudo certo. Bom, aqui então nós temos as locações. Aqui eu vou criar uma locação, que nós vamos fazer parte daqui a pouco. Então, eu vou criar uma locação. Então, eu vou colocar aqui o barracão 1, sala 1, gaiola 1. Qual é a estação de ração? Qual que é a fábrica de ração? Vou colocar aqui a PIF-PAF. Vou criar uma outra locação aqui, que é a locação 1, sala 1, baia 2. Qual a fábrica de ração? Também PIF-PAF. Se você não tem problema. Você pode deixar em branco. Então, nós vamos colocar barracão 1, sala 1, baia 3. Você não sabe a fábrica de ração, de onde você recebe a ração, você não tem fábrica própria, deixa em branco, isso não é problema não. Bom, depois nós temos aqui destino, abatedouro e outras granjas. Quando eu falo outras granjas, seriam as granjas externas, para onde eu mando meus animais por exemplo, de reprodução, para onde eu mando os animais, onde é a minha integração. Então, aqui eu vou informar
qual o sinônimo dessa granja externa, ou seja, não é minha, é uma granja externa. Então, eu vou colocar aqui sinônimo. Eu vou colocar PA, o nome da granja eu vou colocar Paraíso. Descrição, não preciso colocar. Endereço, cidade, estado, CEP, isso daqui é opcional. Aqui ele me dá uma mensagem, use este item somente para essa granja. Ou seja, se eu estiver várias granjas nesse mesmo banco de dados, nesse mesmo programa PigChamp, a granja Paraíso vai ser somente para a granja Buritis. Eu não vou usar para outras granjas. Então, isso aqui eu não preciso marcar, eu não vou marcar. E se eu quiser desabilitar essa granja externa amanhã ou depois, eu posso fazer isso aqui. Aqui eu vou deixar Paraíso disponível para qualquer granja que eu for que tiver aqui dentro do banco. Então, venho aqui e salvo. Vou criar outra granja. Dessa vez vai ser a granja NA. O nome da granja é Naro. E venho aqui e vou salvar. Você vê que é bem rápido de estar fazendo isso. Eu vou criar outra granja aqui, que é Arapé. E venho aqui e vou salvar. Já criei 3 granjas externas, Arapé, Arara e Paraíso. Isso aqui é o suficiente para mim nesse momento. Mas se você tem um sistema de integração onde você manda esses animais para esses integrados, você vai cadastrar todos. Mas não se preocupe se chegar no momento de fazer a saída dos animais, fazer a remessa, você não tem esse cliente, esse integrado cadastrado. Você pode cadastrar na hora. A gente vai fazer isso depois. Aí nós temos aqui o destino do abatedouro. Quais são os frigoríficos que você tem? Então, destino e abatedouro. Nós temos aqui, por exemplo, o frigoboi. Então, eu vou colocar aqui FB, o nome vai ser frigoboi. A descrição não precisa colocar, aí coloca o endereço, onde fica localizado o frigoboi, a cidade, o estado, o telefone, a ideia da federação e tudo isso. E vem aqui e salva. Então, eu venho aqui e coloco de novo, por exemplo, nós temos aqui o frigorífico PIF-PAF. Então, eu vou colocar FP, que é o PIF-PAF, frigorífico PIF-PAF. Vem aqui e vou salvar. E aqui eu já tenho 2 destinos de abate para estar enviando os animais. Depois nós temos aqui os fornecedores e fabricantes. Aqui nós temos 3 tipos de fornecedores e fabricantes. Nós temos transporte, central de inseminação artificial e fornecedores. Transporte pode ser aquela pessoa que traz comida na granja, pode ser aquela pessoa que traz o pessoal no ônibus. Então, pode ser várias coisas. O caminhão de ração que é terceirizado, enfim. Então, aqui eu posso colocar o que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no sinônimo, eu vou colocar aqui VL, e eu vou colocar aqui uma empresa aqui de alimentação aqui de Patos, Vovó Lulu. O endereço, cidade, estado, isso aqui eu não vou colocar nada. Vem aqui, salva. Vou deixar só isso aqui como transporte. Central de... quem que leva o sêmen para a granja? Então, eu vou colocar aqui que é a empresa FR, que é o Flávio Rocha. Esse aqui leva o sêmen. E vem aqui e vou salvar. Quem são os fornecedores? Os fornecedores, aqui eu vou colocar aqui fornecedor, eu vou colocar aqui a empresa de medicamento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Ouro Fino. Vou colocar F, Ouro Fino. A descrição não vou colocar nada e venho aqui e vou salvar. Aqui de central de inseminação, eu posso colocar aqui também a Bretanha. A Bretanha, ela comercializa a parte de produtos para central de inseminação. Então, eu coloquei aqui ela também como da parte de central. Depois, nós temos aqui score de cobertura. Dentro de score de cobertura, nós temos o score de fechamento da cobertura, de refluxo na cobertura, de qualidade na cobertura e o reflexo de mobilização.
Aqui eu acho que não tem muito o que acrescentar, não. Isso aqui é só para mim falar assim, olha, o score da cobertura, no fechamento da cobertura foi bom, foi uma cobertura bem feita, foi isso, foi isso, foi isso. Ah, mas foi excelente essa cobertura. Então, foi feita a inseminação de forma adequada, bem lento, muito tranquilo. Ah, foi ruim, eu observei que o operador que estava fazendo a inseminação, ele fez de qualquer jeito. Eu achei muito rápido na hora que ele estava fazendo a inseminação. Então, isso aqui é simplesmente para você falar assim, olha, essa cobertura, ela não foi bem feita. Aí, no momento que você fez o parto, você sabe, olha, pariu pouco. Por que será que pariu pouco? Ó, vamos ver como que foi o fechamento da cobertura. Vamos ver se foi bom, se foi ruim, se foi razoável, se foi excelente. É nesse momento que você vai ver. Não, essa fêmea já não foi um abracemp no momento da cobertura. Então, quer dizer, justifica esse número não estar tão bom como o que se esperava. Depois nós temos aqui o score do reflexo de cobertura, que é a mesma coisa, bom, excelente, razoável, ruim. Então aqui ele vai me falar se houve refluxo, como que foi. O score de qualidade da cobertura e depois o score de reflexo de imobilização. Então, tudo isso daqui relacionado à cobertura. E esses scores aqui referente ao fechamento, refluxo, qualidade e o reflexo de mobilização, isso tudo me ajuda a justificar por que aquela fêmea teve um resultado bom da cobertura ou não. Então, se é uma informação que é importante realmente tá colocando, está informando. E o que não foge muito disso aqui que já está cadastrado. Depois nós temos aqui a categoria do plantel. Dentro de categoria de plantel, nós podemos separar o que é avó do que é bisavó. Então, categoria do plantel, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma avó. Então, qual o nome? Avó. Eu vou dar um OK. Eu vou ter outra categoria, bisavó. Então, quando eu for tirar um relatório, ao invés de eu tirar esse relatório comparando por genética ou por parição, eu posso simplesmente comparar avó com bisavó. Se eu chegar à conclusão que a avó está melhor do que a bisavó, aí eu abro para a genética. Qual a genética que me deu esse resultado? Como que foi a genética? E aí, assim por diante. Mas isso aqui é um meio de você resumir a genética. Então, por exemplo, quando eu tenho uma genética G1062, eu sei que ela é uma avó. Quando eu tenho uma genética C25, eu sei que ela é uma matriz. Então, quer dizer, não é uma categoria nem avó e nem bisavó, ela é uma matriz. Por quê? A avó é filha da bisavó e a matriz é filha da avó. Então, vamos colocar mais outra categoria aqui, que seria matrizes. Então, eu tenho 3 categorias para eu poder comparar. A avó, a bisavó e a matriz. Sendo a avó, filha da bisavó. A matriz, filha da avó. E qual o resultado depois dessa fêmea aqui, da matriz? Seria aquela fêmea que já é abate. Eu não vendo ela para reprodução, é para o produto final, subproduto. Depois nós temos aqui o teste de prenhez. Dentro do teste de prenhez, deixa eu só diminuir isso aqui. Dentro do teste de prenhez, nós temos ultrassom ou visual. Acho que não tem outra maneira, né, gente? Ou é um ou é outro. Então, se isso aqui não tem muito o que expandir, não. É mais ou menos isso mesmo.